Olá pessoal, professor José Júnior, estamos chegando para mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar de um assunto muito importante para quem vai iniciar aí no caminho da música, para quem vai aprender a tocar um instrumento. Essa aula aqui é super importante para você e eu peço que você aprecie tudo que nós iremos falar aqui. Todo músico aprendiz ele tem que ter um conhecimento mínimo dos assuntos que nós iremos falar aqui. Então vamos lá, vamos para os nossos slides. Bom, o assunto que nós iremos tratar se chama iniciação musical. É um assunto muito importante, que é os primórdios do que a gente aprende na música. Bom, a gente vai precisar aprender alguns conceitos, que é importante, nós como músicos, que estamos iniciando, ou que já somos veteranos, autodidata, formado, tem alguns conceitos que nós precisamos saber e precisamos gravar na nossa mente. O primeiro conceito é o que é música. O que é música de fato? A música tem vários conceitos mais rebuscados, tá? Conceitos mais, vamos dizer assim, mais técnico, mais pedagógico. Mas para você não ficar feio quando alguém perguntar para você o que é música, esse conceito aqui é suficiente para você. O que é música? É a arte de manifestar os sentimentos através do som. Então, eu estou aqui com esse instrumento ukulele, eu vou usar ele para mim definir para vocês alguns conceitos e mostrar para vocês na prática esses conceitos. Então, a música é a arte de manifestar os sentimentos através do som. Você toca uma música. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então, o conceito de música se resume nisso. É a arte de manifestar os sentimentos através do som. O que é harmonia, de fato? A harmonia, lembrando que ela é uma das partes da música. E é um conceito muito importante que a gente tem que saber. Além do conhecimento do que é música, a gente precisa também entender e saber o que é harmonia. A harmonia é a combinação de dois ou mais sons tocados ao mesmo tempo. O que seria dois ou mais sons tocados ao mesmo tempo? Vamos lá, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui no ukulele, que poderia ser no teclado, no violão, numa guitarra, até no contrabaixo, enfim. Mas eu estou com o ukulele e vou mostrar para vocês. Então, a harmonia, a partir do momento que você toca dois sons ao mesmo tempo, ó, eu estou batendo duas cordas do ukulele aqui, ó, duas cordas, tá? Isso aqui já é uma harmonia. Mas o conceito fala que é duas ou mais, então eu vou colocar três. Eu vou bater três cordas do ukulele, ó. Eu estou tocando elas ao mesmo tempo. Isso é o quê? Harmonia, tá bom? Então, ó, três sons ao mesmo tempo, tá? Quatro sons ao mesmo tempo, agora eu bati todas as cordas do ukulele, tá bom? Então isso é harmonia, é a combinação de dois ou mais sons tocados ao mesmo tempo. Então é só eu pegar dois ou mais sons, 2, 3, 4, 5 e tocar ao mesmo tempo, fazer o toque ao mesmo tempo. Aqui no ukulele, como ele só tem 4 cordas, eu consigo tocar 4 sons ao mesmo tempo, tá? Então a harmonia ela pode ser uma coisa bem elaborada, como essa harmonia aqui, tá? Que é um acorde de sol, bem elaborada, mas pode ser qualquer coisa, sei lá, eu posso apertar aqui, ó. Ou então eu posso tocar as 4 cordas de uma vez, ó. Então é harmonia, independente do som que é gerado. Claro, existe uma harmonia mais bonita, mais bem elaborada, ó. Aqui eu tô tocando uma harmonia bonitinha, interessante. Aqui, ó, outra, interessante, tá? Outra, tá? Então isso é harmonia. O que interessa é você saber que a harmonia é a combinação de dois ou mais sons tocados ao mesmo tempo. E o que é melodia? Aqui, ó, melodia é a combinação de sons tocados um após o outro, ou seja, um de cada vez. Então, diferente da harmonia, que eu toco os sons de uma vez só, a melodia não, eu posso tocar 1000 sons, desde que esses sons sejam um de cada vez. Aqui, eu toquei 4 notas, uma de cada vez. Tá vendo? Isso aqui é melodia. Você quer um exemplo de melodia bem simples, bem comum? A voz.
cantor. Quando a gente fala assim, rapaz, fulano de tal está cantando e está fazendo melodia. De fato, isso é verdade. Ele está fazendo a melodia, ele está cantando. Agora, a voz humana ela tem a capacidade de fazer a melodia, por quê? Porque eu só consigo emitir com a voz uma nota de cada vez. É a mesma coisa que acontece com instrumentos de sopro, como a flauta, o clarinete, o saxofone. Tá? A gente só consegue emitir um som de cada vez. Existe uma regra aí, eu acho que quebra um pouco a regra, é a gaita. A gaita você consegue soprar, às vezes, mais de um som. Mas flauta doce, flauta transversal, sax alto, você só consegue emitir um som de cada vez. Então, é um instrumento que a gente chama de instrumento melódico. Então, quando se fala que a voz de fulano de tal está fazendo a melodia, de fato e verdade ela está fazendo a melodia, ela está tocando uma nota de cada vez, é a combinação. Ou seja, ela está fazendo a combinação de uma nota de cada vez, tocando uma nota de cada vez. Esse indarpa aqui, ó. Oh, com cego andei e perdido vaguei. Olha só essa melodia. É uma melodia conhecida de um hino da harpa, bem conhecida na igreja. Então, melodia é isso, quando eu toco um ou mais sons ao mesmo tempo. Pode ser uma melodia bem elaborada, de uma música, e pode ser uma melodia qualquer, sei lá. Você percebe que eu estou tocando uma nota de cada vez, porém eu estou tocando em qualquer lugar aqui do ukulele. Não deixa de ser uma melodia, tá certo? Então, a melodia é a combinação de sons tocados um após o outro, ou seja, um de cada vez. E um detalhe que você percebeu, que alguns instrumentos, no caso o ukulele aqui, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo tocar a harmonia, né? Eu estou batendo 4 sons ao mesmo tempo e consigo fazer a melodia com o mesmo instrumento. Ok? Então, o instrumento, o ukulele, o teclado, o violão, eles são instrumentos harmônicos, que eu consigo fazer as duas coisas. Agora, se eu pegar a flauta, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Então, o ukulele é um instrumento harmônico, assim como o violão, como o teclado. Todos os instrumentos harmônicos a gente consegue fazer a melodia e a harmonia ao mesmo tempo. Ó. Inclusive, aqui eu vou fazer os dois. Ó. Ok? Eu fiz a melodia e a harmonia ao mesmo tempo. Só instrumentos harmônicos permite isso. O ritmo, o que é o ritmo? Bom, o ritmo, ao contrário do que muita gente pensa, o conceito de ritmo é muito grande. Ritmo, se eu for tratar de ritmo aqui, é muito aprofundado. Principalmente quando a gente fala de teoria musical, quando a gente envolve a partitura. Mas numa linguagem bem simples, o que é o ritmo? O ritmo é a combinação de pulsações regulares ou irregulares dentro de uma métrica pré-definida que a gente chama como compasso. Tá? Então, numa linguagem simples, o que é o ritmo? O ritmo, ele organiza, para mim, a melodia e a harmonia. Então, o ritmo, ele faz a organização para mim tocar a harmonia e a melodia de uma forma organizada. Vamos dizer, falando praticamente, é isso. Então, eu tenho uma harmonia. Vou fazer aqui uma harmonia já bem elaborada. Um acorde de sol. É uma harmonia, tá? Um acorde é uma harmonia. Sempre lembre desse detalhe. Sempre assemelhe harmonia com acorde. Então tem uma música aqui que ela tem 3 acordes, 3 harmonias diferentes. Tem um acorde de sol, tem um acorde de ré e tem um acorde de dó. Então, ó, essa música aqui, eu vou tocar um pedacinho. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a melodia com a minha voz, fiz a harmonia com o ukulele, mas eu não sei se você percebeu, eu fiz uma troca de acorde de harmonia num tempo regular, tá? Então, aqui, ó, eu vou mostrar os acordes aqui em forma de pulsos, porque no conceito de ritmo fala de pulsações. Então, o que é pulsos? É uma contagem. Quando a gente lembra de pulso, a gente lembra de quê? Da batida do coração, né? A batida do coração, ela é regular, às vezes ela pode se tornar irregular por algum problema que a pessoa tiver, mas geralmente ela é regular. Então, pulso está relacionado justamente com isso. Então, na música existe pulsos, que a gente chama de tempo e chama de compasso. Então,
Para mim tocar essa música, para ela ficar bem bonita, essa que eu acabei de cantar aqui e tocar, eu preciso dar um pulso, uma contagem de pulso para cada acorde. E o primeiro acorde, ó, ele é 2 pulsos. Ele é assim, ó. 1, 2. Aí eu já troco para outro. 1, 2. Também faço 2. E o último acorde eu faço 4. Então fica assim, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Então isso é ritmo. É o ritmo que vai fazer eu tocar a música corretamente, com um pulso correto. Isso aqui são pulsações regulares, que ficam se repetindo. Então fica só assim, ó. 1, 2, troquei. 2, troquei. 1, 2, 3, 4. O primeiro 1, 2, o segundo acorde 1, 2 também, e o terceiro 4 tempos. 2, 3, 4. Então o ritmo é ele que faz essa organização. Ele organiza tanto a harmonia, como também organiza a melodia. Até as notas que eu estou fazendo aqui da melodia, da música, ela tem uma duração exata na execução. Claro que a duração das notas aqui da melodia são tempos menores. Mas vamos focar na duração da harmonia, no caso dos acordes, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 e 4. Então isso é o ritmo. Conceito bem prático. Agora nós vamos conhecer o que é pauta musical. Bom, a pauta musical é um conjunto de 5 linhas paralelas que formam entre si 4 espaços. Então você percebe aqui que eu tenho a primeira linha, eu tenho a segunda, tenho a terceira, tudo de baixo para cima, tá? É de baixo para cima, a primeira linha sempre é essa aqui. Eu tenho 5 linhas, e entre essas linhas eu tenho espaço, ó. Entre a primeira e a segunda linha eu tenho o primeiro espaço, tá vendo? Entre a segunda e a terceira eu tenho o segundo espaço. Entre a terceira e a quarta eu tenho o terceiro espaço. Entre a quarta e a quinta eu tenho o quarto espaço, tá? Então isso a gente chama de pauta musical. Eu costumo falar que a pauta musical é um instrumento independente, que a gente aprende ela para depois a gente utilizar nosso instrumento, para a gente ler. Mas primeiro a gente aprende. Isso aqui é como se fosse um instrumento à parte. E tudo que tem aqui, apesar de ser teórico, se torna também prático, prático-teórico. Então o que é clave? A clave é um sinal gráfico que coloca-se no início da pauta para dar nome às notas. Então, além de ter a pauta, eu preciso ter a clave, porque ela vai fixar uma nota em algum ponto da pauta, e a partir daquela nota eu tiro as demais. Aqui nós temos a clave de sol. A clave de sol, ela faz o que? Ela fixa a nota sol na segunda linha para dar nome às demais notas. Tá? Então, a clave de sol, ela marca aqui, ó, a nota sol na segunda linha. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que, a partir do momento que eu fixei essa nota sol aqui na segunda linha, isso aqui é universal, vai ser em todo mundo, vai ser assim. Então, aqui na segunda linha sol, depois de sol, pela regra das notas, qual é a nota que vem? Vamos lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A regra das notas é essa, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, se eu estou em sol, se isso aqui é sol, a próxima nota que viria aqui no segundo espaço, onde eu estou marcando aqui, ó, seria lá. E depois de lá, seria na terceira linha si. E assim sucessivamente. Mas, nesse segundo espaço aqui, só é lá. Por quê? Porque aqui na segunda linha é sol. Se aqui na segunda linha, por exemplo, fosse outra nota, aí aqui já não seria lá. Por isso que é importante a questão da clave. Então, aqui em especial a clave de sol. Aqui são as notas que a gente tem que memorizar relacionado às linhas e os espaços da clave de sol. Então, aqui, ó, na primeira linha que a gente vê aqui, ó, é a nota mi. É essa linha bem aqui, ó. Tá vendo? Na segunda linha é a nota sol, justamente a nota da clave, tá aqui, tá vendo? Na terceira linha é a nota si, bem aqui, ó. E assim vai, quarta linha ré, quinta linha fá. Nos espaços, você lembra, ó, que na primeira linha é mi. Então no espaço, ó, o primeiro espaço é fá, porque depois de mi é fá. Dó, ré, mi, fá, entendeu? Aí no segundo espaço é lá, no terceiro espaço é dó, quarto espaço é mi. Então isso aqui a gente tem que memorizar, tem que colocar na cabeça e fixar, tá? Porque eu preciso olhar para a pauta aqui, não vai ter nome de nota, não vai ter a nota dó escrito, vai ter as bolinhas ou as figuras aqui, que a gente vai ver já já. E aí eu preciso saber que nota é aquela só olhando. Então por isso que eu tenho que memorizar
as notas de cada linha da clave de sol e as notas de cada espaço da clave de sol também. Então isso aqui vocês precisam estudar mesmo, tá? Estudar mesmo. Quando perguntar assim, qual é a nota da segunda linha na clave de sol? Aí você já vai saber que é sol. Qual é a nota do terceiro espaço na clave de sol? É dó. Qual é a nota da quarta linha na clave de sol? Aqui, ó, ré. E assim sucessivamente. Vocês têm que estar com isso na ponta da língua e na cabeça. Então tem que memorizar. A gente falou da pauta, tá? A pauta musical está mais relacionada com as notas. Agora nós vamos falar de valores, figuras ou valores. Nós temos 7 figuras, mas nós vamos tratar primeiro de 4. Essa aqui, ó, é uma figura meio achatada. É um círculo meio achatado. Aquele está bem redondo, mas não é assim. Geralmente ele é igual a essa aqui, ó. Então, essa figura aqui semibreve, a gente chama ela de semibreve, ela vale 4 tempos. Você vai ter que gravar aqui, ó. Reconhecer a figura, a duração dela e o nome dela. Aqui a mínima, a metade da semibreve, ela vale 2 tempos. A semínima, metade da mínima. E 1/4 da semibreve, vale 1, mínima. Cocheia, o que a cocheia tem? Ela tem uma bolinha achatada, uma haste e um colchete. A semínima tem uma bolinha achatada, apenas uma haste. A mínima tem uma bolinha achatada e branca com uma haste. A semibreve não tem nada. Então, cada figura tem uma diferença. Então, aqui, ó, colcheia, tá? Essa aqui é a colcheia. Esses valores estão relacionados com o tempo, com a duração das notas, com a duração de execução. Quanto tempo eu vou durar em cada nota. Porque a música é isso, a música ela tem duração, ela tem começo e fim. E para tudo que é feito dentro dela, melodia, harmonia, ritmo, tem duração, tem começo e fim. Tá? Então, como é que a gente controla isso? É com essas figuras aqui. Elas são responsáveis, né? Abrindo um rápido parênteses, a gente associa muito o ritmo com os instrumentos percussivos, né? Com o pandeiro, com o carrom, com a bateria. Mas esses instrumentos são apenas agentes do ritmo. Eles só enfatizam, eles dão mais presença do ritmo. Só isso. Mas o ritmo está sempre lá. Então, essas figuras aqui, ó, elas estão diretamente ligadas ao ritmo. Elas vão controlar a duração das notas, dos acordes, das harmonias e da melodia. É elas que vão controlar. Então, elas são muito importantes, esses valores, para vocês estudarem. Então, o que vocês vão fazer em casa? Estudar o símbolo, a quantidade de tempo e o nome. É isso que vocês vão estudar. A mesma coisa que a mínima, 2 tempos, a semínima, 1 tempo e a cocheia, meio tempo. Como é que eu executaria isso aí? Vou mostrar para vocês. Semibreve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mínima. 1, 2. 1, 2. Pode ser notas diferentes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Essa é a mínima, né? Então, mínima, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu estou fazendo harmonias diferentes, cada uma com 2 tempos. Né? Eu estou executando a duração em mínima, que vale 2 tempos. A semínima, ela vale 1 tempo. Então, eu poderia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que para cada tempo eu fizesse uma nota diferente, com a semínima. Então fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se fosse harmonia, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a cocheia, como é que eu faria? A cocheia seria assim, ó. 1 e, porque a cocheia ela vale meio tempo. Então, só fica meio lógico para a gente executar 2 em 1 tempo, porque ela vale meio tempo. Então, eu precisaria executar 2 em 1 tempo. Então, em 1 tempo, eu teria que fazer um acorde na cabeça do tempo e no E. Então, ficaria 1 E. Então, ficaria 1 E, 1 E, 1 E. Por quê? Porque cada harmonia dessa vale meio. 1 E, 1 E, 1 E, 1 E, 1 E, 1 E, 1 E. Então, cada nota vale meio tempo. Isso aqui eu estou só dando um exemplo, tá? Que você não precisa se preocupar. Até porque a nossa atividade dessa aula aqui, ela é muito teórica. Vocês vão responder perguntas e respostas, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção, quando a gente for mesmo fazer alguma coisa já para a próxima aula, uma coisa mais prática, aí vai ser mais fácil de entender essa questão. Pois é, meus queridos, estamos chegando ao final. Se você estiver me acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu like, o seu joinha e aqui também o meu Instagram para você me seguir.
Tá bom? Então, essa é a nossa aula. Finalizo mais uma aula. Que Deus possa estar abençoando. E fiquem com Deus.